na sua carta, um pouquinho mais à frente, capítulo 4, ele por algumas vezes vai repetir a expressão Deus é amor. Com base nessa, não apenas nessa expressão de João na sua carta, mas no contexto bíblico de modo geral, caiu como um jargão, um jargão genérico, uma ideia de senso comum na vida das pessoas, e você já ouviu isso várias vezes. Deus é amor. E debaixo dessa premissa, então, é que, por vezes essa máxima sendo repetida, a gente tem visto pessoas dizendo que o que importa é amar. Aonde tem amor, Deus está. Aonde existe amor, existe o trabalhar de Deus. Se tem amor, é o que importa. Lulu Santos chega a cantar uma música que diz, cuja letra diz: e a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. E às vezes a gente canta essa música. Mas, do ponto de vista da vida cristã, do ponto de vista da Escritura, daquilo que Deus fala, será que todo tipo de amor de fato procede de Deus? Todo tipo de amor, a gente pode dizer que é aprovado por Deus? Todo tipo de amor agrada a Deus? Todo tipo de amor glorifica a Deus? Eu ousaria dizer que a Bíblia diz, que a Bíblia nos afirma que não. Que a Bíblia nos ensina que há um tipo de amor que Deus odeia. Há um tipo de amor que Deus nos orienta a não termos. Há um tipo de amor que não devemos ter. Um tipo de amor que não procede de Deus e que quem possui demonstra não possuir o amor divino. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O amor que não devemos ter. Não é o amor a toda e qualquer coisa que é justificado pelas Escrituras, nem toda e qualquer circunstância, como quer muitas vezes o mundo trazer para nós. O que importa é o amor. Está amando? Não importa. E sobre esse aspecto, tem pessoas que se sentem às vezes até ofendidas quando a gente diz que Deus se aborrece, por que não dizer odeia algumas coisas. Porque tem a máxima de que Deus é amor, mais ou menos como um Papai Noel, uma pessoa tão boa, incapaz de dizer não a qualquer circunstância. Mas Deus diz não. Deus nos diz muitos nãos ao longo da vida, e Deus também se aborrece de muitas coisas. Nem todo tipo de amor glorifica Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus odeia algumas coisas. Deus abomina algumas coisas que são contrárias à sua vontade. E João, apesar de ser conhecido como o apóstolo do amor, e apesar de falar de forma constante nessa carta sobre o tema do amor, o amor divino, o amor dos irmãos, do irmão ao outro, né, ao seu próximo, o amor que devemos ter comunitariamente por Deus, João diz que há um tipo de amor que nós não devemos ter. Como nós lemos, e eu repito, ele diz lá: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Logo, irmãos,
é preciso a gente entender que o amor que não devemos ter é o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. Para a gente primeiro entender, então, o restante, ou os tópicos dessa mensagem, é preciso primeiro dizer e definir com você o que é mundo nesse texto aqui de João. Porque talvez você esteja se perguntando, mas Luiz, no Evangelho, o mesmo João, no capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, afinal de contas, é para amar o mundo ou não é para amar o mundo? Bom, a gente tem mundo sob 3 aspectos na Escritura. O primeiro deles é o mundo físico. Quando a Bíblia fala de mundo e se refere a mundo como sendo a criação física de Deus, como é constante em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus céus e a terra. Então a gente tem o mundo enquanto criação de Deus, o mundo enquanto essa criação natural de Deus. O mundo físico não é para ser por nós detestado ou aborrecido. Ele pode e deve ser por nós amado. Há um outro mundo que também por nós pode e deve ser amado, que é o mundo como sendo o gênero humano. É esse que João usa, por exemplo, nesse sentido que João usa em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Que mundo? A sua criação, mas seres humanos. A fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Que mundo Deus deu? Ele deu para nós, gênero humano. Mas há um mundo que a Bíblia diz que nós não devemos amar. E que é um outro sentido. É o mundo como sistema. É o mundo como sistema corrompido pela iniquidade e dominado pelo maligno. João capítulo 12, 31, 1 João 5, 19, 2 Coríntios 4, 4 dizem isso. E a Bíblia diz que esse mundo como sistema corrompido pela iniquidade, dominado pelo maligno, esse mundo é inimigo de Deus. E é sobre esse tipo último que João está falando. É desse último, do amor a este mundo, como sistema corrompido pela iniquidade e injustiça, e aos desejos que há neste mundo, que João nos ordena a não amarmos, porque ele é contrário ao amor de Deus. Então, irmãos, definido isso, é preciso então fazer a seguinte pergunta: por que é que não devemos amar o mundo nesse sentido, nem o que há no mundo? Em primeiro lugar, porque quem ama o mundo, João diz, é alguém que não possui o amor pelo Pai. Verso 15 diz assim, se você ler comigo, parte B, João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui é preciso a gente entender como o amor do Pai não está nele, ou melhor seria entender como o amor pelo Pai. O amor de Deus no sentido do indivíduo ter amor por Deus. Por que João fala isso? A Bíblia diz que quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós, por exemplo? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para o gastardes em vossos deleites, diz Tiago. E ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus nos ensinou também, em Mateus, que nós não podemos servir a dois senhores e que não conseguimos agradar a dois senhores. Então, o primeiro motivo pelo qual nós devemos não amar o mundo ou não devemos amar o mundo é porque quem ama o mundo é alguém que não possui o amor pelo Pai e não expressa isso na sua forma de viver e não expressa isso na sua maneira de viver. Bom, aqui eu preciso fazer um parêntese, porque talvez você esteja pensando assim, ou você possa pensar, você está falando de quê, Luiz? Você está falando de perfeição de vida? Não, eu não estou falando de perfeição de vida. Eu não estou falando de perfeição de vida porque eu não estou falando de uma mensagem moralista do Evangelho. Embora aquele que por Deus é alcançado pela sua graça sente a necessidade e é transformado por essa graça. A graça que salva é a mesma que nos transforma. Mas há diversas circunstâncias em nossas vidas que às vezes fazem com que nós experimentemos momentos muito adversos na vida. Então, quem ama o mundo, no sentido de que tem o desejo por aquilo que não procede mais de Deus, ele não possui o amor genuíno pelo Pai. É o que João está dizendo. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Em segundo lugar, não devemos amar o mundo porque as coisas do mundo não provêm do Pai. É isso que João diz no verso de número 16. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia comigo. Verso 16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, ou não procede do Pai, mas do mundo. O segundo motivo pelo qual nós não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo é porque essas coisas não procedem de Deus. E o que seria então essas coisas? O que seria a cobiça da carne? Certo comentarista diz que a carne são as tentações que nos assaltam de dentro para fora. São desejos sórdidos. É viver para o prazer imediato. É endeusar os prazeres puramente humanos. É viver uma vida dominada pelos sentidos. A carne é nossa natureza caída. São os impulsos e desejos que gritam por serem satisfeitos. Esses desejos estão dentro de nós, estão no nosso coração. O sistema do mundo é a vitrine que busca satisfazer os desejos da carne. Mas a ordem de Deus é andar no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Logo, a cobiça da carne são as tentações que nos assaltam de dentro para fora. Não ameis o mundo, porque as coisas que estão ou que são do mundo não procedem de Deus, mas do mundo, e uma delas é o desejo da carne. Ela não procede da vontade de Deus, mas de uma consequência do pecado em nossa natureza. Wayne Grudem, um teólogo, ele diz que pecado, a gente acostumou, o que é pecado? O conceito de Grudem na teologia é que pecado é errar o alvo. Mas errar o alvo em quê? A gente aprendeu a ouvir isso, né? Pecado é errar o alvo. Mas que alvo, que história? É errar o alvo no sentido de deixar de conformar-se à lei moral de Deus, seja em ato, em atitude e em natureza. Então, em outras palavras, Grudem diz que pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus na ação, na intenção e na própria natureza do indivíduo. Se a gente observar nós,
Como é que existe o pecado nos nossos membros? Quando ele é concebido na nossa mente. Tiago vai falar sobre isso. A tentação vem, a gente cogita, pensa. No momento em que ela é concebida dentro de nós, ela vai dar à luz, em algum momento. Aquela ideia foi concebida, foi acertada, é isso que eu vou fazer. Então, cedo ou tarde, aquilo se torna em ação. Mas a ação, a intenção precede a ação. E por que existe a intenção? Porque a sua natureza e a minha natureza é uma natureza caída. Nós somos uma fábrica de pecado. Nós somos uma fábrica de intenções, de sentimentos, de desejos que, vez por outra, nos assaltam. Surgem na nossa mente. Teólogos chegavam a dizer, se não me engano, Martinho Lutero, que dizia: eu não posso impedir os pássaros de voar sobre a minha cabeça, mas posso impedi-lo de fazer ninho, ou devo. Porque muitas vezes os sentimentos, as intenções, os pensamentos, os desejos vêm. E vem por quê? Porque a nossa natureza é caída. E vindo, nós devemos dissipá-los, mas não dissipando, acolhendo, cedo ou tarde eles se tornarão uma ação. E o que João diz, então, é que esses desejos que não procedem de Deus, procedem de uma natureza caída. Nós não devemos amar o mundo porque essas coisas são fruto, em primeiro lugar, desse desejo, dessa natureza caída, a cobiça da carne. Em segundo, da concupiscência ou da cobiça dos olhos. E esse mesmo autor diz assim: se a cobiça da carne são as tentações de dentro para fora, a cobiça dos olhos são as tentações que nos assaltam de fora para dentro. Ele diz: ser tentado por valores falsos. Os olhos são a lâmpada do corpo e as janelas da alma. Por eles entram os desejos. Ele diz: Eva caiu porque viu o fruto da desobediência como um fruto, de lá em Gênesis 3, agradável aos olhos. Então, porque as coisas que há no mundo, as tentações que nos assaltam de dentro para fora, as tentações que nos assaltam de fora para dentro, e a soberba da vida, que é a vanglória com coisas externas, como riqueza, posição, inteligência, poder, beleza, presunção, joias, carros, vestuário, uma ostentação pretensiosa, é tocar as trombetas para si mesmo, é desejar ser o seu próprio Deus e Senhor de sua vida. Ele diz: Eva ficou descontente em ser criatura e ser colocada, e eu diria Adão também, óbvio, no jardim, quis ser igual a Deus e caiu no estado de miséria e vergonha. Por que não devemos amar o mundo? Porque aquilo que há no mundo não procede de Deus. É fruto da nossa natureza caída, que deseja, contrário à vontade de Deus, é fruto de tentações externas que nos levam a cobiçar aquilo que não é da vontade de Deus, é fruto de um desejo por uma vanglória, por uma presunção, por uma soberba de sermos deuses da nossa própria vida. Terceiro lugar, não devemos amar o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque o mundo e sua cobiça passam. São temporais, temporários, são fugazes. Então, olha o que João diz: o mundo, como sistema dominado pelo maligno, ele já está julgado, ele já está condenado e ele já está com os dias contados. Os desejos do mundo também passam. Geralmente, quando depois de deixarmos, por exemplo, se você pensar aqui comigo, nos deixarmos levar pelos desejos do mundo, quando a gente se deixa levar, nós olhamos para trás
e nos arrependemos. Vemos como aquilo tudo foi ilusório, passageiro e quão prejudicial nos foi. Mesmo quando a gente luta contra o pecado, mas a gente cede ao pecado, ou quando a gente vai avidamente ao pecado. A Bíblia diz que é como o mel quando chega na boca. É doce, o momento é bom. Mas é como absinto, é como o absinto é uma espécie de infusão de uma erva forte que intoxica, que envenena quando chega ao estômago. O pecado faz isso conosco. No primeiro momento nos é agradável. No primeiro momento nos parece ser palatável. Mas o seu desdobramento é muito ruim. O seu desdobramento traz culpa na nossa vida cristã. O seu desdobramento traz para nós um peso, muitas vezes, no nosso coração. Então, porque o mundo e todas essas coisas passam. Elas são temporais, elas são temporárias, elas são fugazes. Verso 17 diz lá: e o mundo passa, e a sua cobiça. E quando passa, às vezes deixa a gente mal, deixa a gente devastado, deixa a gente destruído, deixa a gente amargurado, deixa a gente culpado. Por isso não devemos amar ao mundo. E por fim, em quarto e último lugar, por que não devemos amar o mundo? Porque o que Deus tem para nós é muito melhor, é um bem durável e eterno. O verso 17, parte B, diz assim: o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo, ele traz uma série de desafios para a nossa vida. Nesse mundo, nós somos tentados pela sedução de uma natureza caída, sedução das coisas que estão de fora. Quando a gente pensa, por exemplo, eu estava ouvindo, é óbvio que não é uma generalização, eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa responsável, não, ele é uma pessoa experiente e técnica na área de segurança pública. E foi perguntado a ele, uma pesquisa que foi feita, quantas pessoas que ele conheceu presas por crimes de associação ao crime organizado, e ele foi perguntado, a pergunta que ele fazia era: por que você entrou para a vida do crime? E ele disse que jamais ouviu uma pessoa dizer que havia entrado para a vida do crime para sustentar a sua família, para comprar ou dar uma condição melhor ao seu filho, comprar algo que tinha de necessidade. Pelo menos todos aqueles que tinham passado pela mão dele diziam que tinham entrado para o crime porque queriam satisfazer o desejo de ter aquilo que eles viam outras pessoas tendo. Essa é a nossa natureza. A gente olha e cobiça. A gente muitas vezes dá vazão a esses sentimentos internos. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. O destaque aqui é interessante, porque essa carta que João escreve, ele escreve contra os falsos ensinos que estavam sendo disseminados por falsos mestres naquela região, e particularmente ele, mesmo sendo considerado o apóstolo do amor, era bastante severo. Os falsos mestres nessa época aqui, da primeira carta, por exemplo, que João escreve, eram os gnósticos, adeptos de uma doutrina chamada docetismo. Docetismo era uma variação do gnosticismo que dizia que Cristo não havia encarnado, que Cristo
tinha sido uma espécie de imagem de data show, porque eles eram muito apegados à filosofia, e a filosofia grega, né, platônica, a influência do platonismo no gnosticismo era grande, e Platão dizia que o campo das ideias, o que é imaterial é bom, a alma é boa, o corpo é ruim. Eles criavam então uma espécie de ensino dizendo: você pode ser cristão apenas na sua concepção, não importa o que você viva, não importa o que você faça. O meu corpo é ruim mesmo, deixa eu fazer o que eu quiser do meu corpo, porque o que importa é a alma. E João diz: não é isso. Tanto é que João vai usar essa antítese várias vezes entre luz e trevas. Quem diz que está na luz, mas vive em trevas, mente. Quem diz que ama a Deus a quem não vê, não amando o irmão a quem vê, mente. Então você vai ver que para João, a fé genuína e verdadeira é aquela que não apenas é concebida na mente, mas é aquela que, concebida na mente, é transformada em ação. Por isso que aqui ele vai pegar o tema do amor, que ele vai falar tanto que Deus é amor, mas ele vai dizer: mas tem um amor que vocês não devem ter. Um amor que Deus odeia, um amor que não deve ser dada vazão. É amor às coisas que são do mundo e que provém do mundo. E então, em último lugar, por quê? Porque o que Deus tem para nós é muito melhor. É um bem durável, é um bem eterno. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. E o destaque aqui é para aquele que faz, não é para aquele que fala apenas, mas faz. Não apenas o que não se perturba, mas faz. Não apenas para aquele que, ou melhor dizendo, não é para aquele que ama apenas de palavras, mas aquele que ama verdadeiramente, aquele que faz. Então, para João, há necessidade de haver uma coerência entre aquilo que crê e aquilo que vive. Portanto, irmãos, nem todo tipo de amor é válido. Amor ao mundo e às coisas desse mundo é um amor que não procede de Deus. Mas o amor que é válido e que devemos ter é o amor a Deus, a Cristo, que transforma a nossa vida, que nos dá graça para estarmos aqui, porque esse é um bem durável, é um bem eterno. Amor a Cristo que nos constrange e às vezes vai fazer a gente ter alguns certos prejuízos, decepções. A gente vai passar por mais aperto, porque a gente é constrangido pelo amor dele e a gente não vai aceitar qualquer coisa. A gente não vai se submeter a qualquer coisa. O que Deus tem para nós é muito melhor. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então, que o Senhor possa nessa noite trazer essa convicção ao nosso coração. Nem todo amor é de Deus, nem todo amor é válido. Há um amor que nós não devemos ter. Os motivos são esses que foram apresentados. Repito, não devemos amar o mundo nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo demonstra com isso que não possui amor por Deus. Não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque as coisas do mundo não provêm de Deus, provêm da nossa natureza caída, provém dos desejos daquilo que está lá fora, e existe uma linha muito tênue entre o desejo que é pecaminoso e um desejo que é justo e genuíno. Você olha alguma condição de uma pessoa e você diz: eu gostaria de ser como aquela pessoa, eu já almejei ser como algumas pessoas, eu desejava ser como o meu pastor. Paulo diz que aquele que aspira ao episcopado, ou seja, quem deseja ser pastor, uma excelente obra almeja. Ele
Então, nos apresenta isso, mas tem coisas que não provêm do Pai. O desejo da carne, o desejo dos olhos, aquilo que nos assalta de fora, a soberba da vida. Não devemos amar o mundo porque o mundo e sua cobiça passa. É fugaz, é passageiro, engana. A gente acha que é bom até por um tempo, mas depois já era. E deixa um rastro de destruição na nossa vida. E por fim, não devemos amar o mundo porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor, é um bem durável. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre.